Né? Para aqui, né? É, para aqui do lado, ó. Stop, para aqui, ó. Aqui dá São Paulo. Vai parar bem aqui. E grava também. É. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus para toda a eternidade. Hoje é um dia de muita alegria porque nós estamos aqui louvando a Deus nessas redes sociais. Um dia de felicidade, amém, porque nós estamos vivendo um tempo de paz, um tempo de regozijo, um tempo de tranquilidade, um tempo na presença de Deus, amém. Nós estamos muito felizes com o Senhor Jesus Cristo. Gostaríamos de convidar todos os nossos ouvintes da palavra de Deus para ouvir esta música, a música de Israel. Devemos olhar para Israel, devemos olhar para esta nação maravilhosa, porque é lá que o Rei Jesus irá governar, irá reinar, irá aí o mundo todo. Tem uma profecia na Bíblia que diz que lá em Jerusalém, na cidade santa, a cidade de Israel, Jesus reinará, Jesus governará. Uma profecia, amém? E essa profecia ela vai se concretizar no tempo de Deus. Então nós devemos amar Israel, amar o povo de Israel, Jerusalém, aquela cidade maravilhosa, amém? Orar por aquele povo para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja ali tranquilidade, para que haja ali amor entre eles, para que haja arrependimento, para que haja confraternização, igualdade, para que eles se voltem ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Amém? Israel nasceu no coração de Deus. Israel, Jacó, filho de Abraão, filho de Isaac, Jacó, e aí o nome dele foi transformado em Israel, porque ele é uma nação, um homem, lutou com um anjo, diz a Bíblia. Jacó lutou com um anjo, uma madrugada, uma noite toda, e prevaleceu. E aí nessa luta Deus colocou o nome dele de Israel. Israel. Então, louvado seja o nome de Jacó, exaltado seja o nome de Israel. E o povo judeu é o povo mais sábio do mundo, é o povo judeu. Eles não vão se voltar para Deus. Existe uma profecia também que o povo judeu, antes que Deus vai destruir esse planeta, Deus vai destruir esse mundo, ele vai escolher dentre as 12 tribos de Israel, as 12 tribos, ele vai escolher 12.000 homens, dos 12 filhos de Jacó, que é Israel, ele escolherá 12.000 homens da tribo de Ruben, da tribo de Benjamim, da tribo, são 12 tribos, para quê? Para se livrar, vai colocar o nome de Deus na testa e o nome de Deus na mão, para ser livre da grande tribulação que haverá no mundo. Então nossos olhos estão estão fixados aonde? Em Israel, em Jerusalém. Por quê? Porque de lá que vai vir, ou que já veio, foi lá que nasceu Jesus Cristo. Foi lá que nasceu o nosso Salvador. É lá a origem das histórias santas, das histórias sagradas. Naquelas regiões. Amém. Nosso desejo é um dia Deus conceder que a gente visite aquela cidade, aquela nação. Visite ali aqueles cantos aonde os servos de Deus, o apóstolo Paulo, que também é israelita da tribo de Benjamim, se eu não me engano. O apóstolo Paulo, ele é judeu, ele é da tribo de Benjamim. Então louvado seja o nome de Deus, porque Israel, Jerusalém, está no coração de Deus, amém? E eles estão no mundo todo. Nós estamos vendo
porque eles têm que se voltar para o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés que deixou as leis, e o Deus dele é o Deus verdadeiro, amém? O Deus de Israel, onde ele tirou Israel lá do Egito, da escravidão de Faraó, amém? Da escravidão de Faraó, ele tirou o seu povo, Israel. E agora o que o mundo está esperando? O mundo está esperando Jesus voltar com seus anjos, seus apóstolos, e ele é o rei, ele vai reinar no lugar de Davi, de Salomão, ele vai sentar ali em Jerusalém, no trono, e ele vai reinar para só Israel, não, ele vai reinar o mundo todo. Ele vai reinar o mundo todo, 1000 anos, isso vai se cumprir. Por isso nós oramos pela paz de Jerusalém. Nós amamos Jerusalém, a Jerusalém terrena, aquela cidade ali, que foi construída com muita sabedoria de Deus. Uma cidade que foi construída com muito sabedoria, muita inteligência, a bênção, foi construída com a bênção de Deus. A bênção de Deus, amém? E nós amamos, e o mundo tem que se voltar para Israel. Os inimigos de Israel serão todos envergonhados. Por quê? Porque Deus ama o seu povo. Deus ama o seu povo. Deus ama aquele povo israelita. Nós, os gentios, nós somos os gentios. Nós, o povo que estamos ao redor de Israel, a Bíblia nos dá o nome de gentio. E nós somos abençoados por causa de Israel. A bênção de Jesus, a bênção do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, se espalhou para o mundo todo. Amém? Por causa de quem? Da semente de Abraão. Da semente de Abraão, da semente de Adão, nasceu Salvador. A semente de Adão, o sete que deu aí a origem, a sua herança, a sua árvore, e veio a Jesus Cristo. Jesus Cristo é judeu, da tribo de Judá, se eu não me engano. Ele é judeu e ele é o nosso Salvador. Então, nós cremos no profeta Jesus. Aonde o profeta Jesus nasceu? Em Israel, em Jerusalém. Ele é filho de quem? Ele é da descendência de Abraão. Ele é daqueles 12 filhos que Jacó teve. Jacó, neto de Abraão, bisneto de Abraão e neto de Isaac, filho de Jacó, filho de Isaac. Ele teve os 12 filhos e um dos filhos dele se chamava Judá. E aí começa a história de Judá, que nasce o Jesus Cristo. Amém. De todas as nações do mundo, Israel, Jerusalém, Deus ama todas as nações. Deus ama todas as nações. A salvação é toda a salvação de Jesus Cristo, profeta verdadeiro. Por isso que nós batemos na tecla que os ensinamentos de Jesus, o pensamento, as ideias, as parábolas, tudo, a Bíblia Sagrada, que é uma obra de Deus, a Bíblia Sagrada que é passada para nós, os mortais, os seres humanos, que é uma obra de quem? Do homem? Não. Homens escolhidos por Deus. O Deus de quem? De Israel. O primeiro homem escolhido por Deus foi Moisés, e Deus deu para Moisés o dom, o talento, a inspiração, o Espírito de Deus que estava dentro de Moisés escreveu a Bíblia. Escreveu a Bíblia todinha. Ele escreveu os 5 livros
da Bíblia foi... Os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, foi Moisés que escreveu. Os primeiros 5 livros da Bíblia contando toda a história de Deus para o mundo. Então o homem, ele não tem desculpa diante de Deus. Ele não tem desculpa em dizer: ah, eu não recebi a informação, eu não recebi o conhecimento, eu não recebi... Não, a Bíblia é o livro mais lido em todo o planeta. Ela é o best-seller, ela é o livro mais lido, mais também criticado, um livro polêmico, porque ela é a palavra de Deus. E ela conta a história de Israel, quando ela nem existia ainda. Mas nós sabemos que a primeira nação que a Bíblia fala é o Egito. Antes de Israel é o Egito. O Egito é mais antigo do que Israel. A primeira nação que Deus fala para nós é o Egito. No tempo de Abraão, quando Abraão fugia da fome. Quando Abraão fugia da fome, a Bíblia diz: não é eu que ele foi peregrinar onde? No Egito. Então o Egito é a nação mais antiga do mundo. É o Egito. É o Egito. Aí depois vem a Síria, vem a Babilônia. Israel nasceu, nós vemos o nascimento de Israel. Nós vemos, Deus conta o nascimento de Israel para nós. Como foi que Israel surgiu? Foi por ordens celestiais, divinos. O pai Abraão, a mãe Sara. Então nós louvamos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós cremos que o mundo todo vai se render ao verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Deus? É o Deus de Israel. É o Deus de Jerusalém. É o Deus de Abraão. É o Deus de Isaac. É o Deus de Jacó. Esses 3 homens são os patriarcas da Bíblia, aonde eles foram fiéis. Abraão foi chamado por Deus com 75 anos de idade. E viveu 100 anos com Deus. Morreu com 175 anos de idade. E aí a Bíblia relata tudinho, o seu caminhar, o seu andar com Deus. Amém. Ele morre e deixa Isaac, escolhe a esposa dele, a Rebeca, para dar sequência, para dar seguimento nas promessas de Deus. Que Deus começou com Abraão. Com Abraão. E aí Isaac nasce, aí surgem os 2 filhos de Isaac, Jacó e Saul. E aí a gente vê a história de Isaac viveu 180 anos de idade e foi abençoado por Deus. Abraão, um homem muito famoso lá em Israel. Todo mundo conhecia Abraão. Todo mundo conhece o Abraão. Todo mundo, o mundo todo. Isaac. Foram personagens importantíssimos na história do planeta Terra. Na origem do mundo. Amém. Na origem do mundo. Os fundamentos do mundo. Os fundamentos de Deus com o homem. Ele teve. Abraão viu Deus. Abraão. Os anjos visitaram Abraão. Abraão deu de comer a 3 anjos celestiais. Quando Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra. Então nós louvamos ao Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac. E nesse Deus nós esperamos, Deus vivo, que embora nós não vemos. Eu vou dizer, eu vejo esse Deus, não. Mas eu acredito pelas histórias que foram escritas pelo profeta
o profeta mais usado por Deus depois de Abraão para tirar o povo de Deus da escravidão foi Moisés, e Moisés escreveu os 5 livros da Bíblia. O profeta Moisés, que foi escolhido por Deus com 80 anos de idade, ele tinha 80 anos de idade, ele apacentava os filhos do seu sogro, porque queriam matar ele lá no Egito. O faraó queria matar Moisés. E aí ele saiu da presença de Faraó e casou e foi apacentar os filhos, o rebanho. Teve 2 filhos de Midian e foi apacentar os filhos o rebanho do seu sogro, quando Deus apareceu para ele numa visão. Deus, o anjo Miguel, foi um anjo, o Deus verdadeiro, apareceu para Moisés. Falou face a face com Moisés. E disse para Moisés voltar lá, etc, 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 etc. O Deus verdadeiro apareceu a um homem de carne e osso. E aí começa a história do livramento do povo de Deus. É por isso que nós batemos na tecla que os ensinamentos dos judeus, os ensinamentos dos povos de Israel deve ser um ensinamento universal. O mundo todo tem que conhecer, porque é história. É história. Amém? É história. Eles são mais importantes do que os ensinamentos da Grécia, o ensinamento dos americanos, da Índia, de todas as nações. Esses homens são mais importantes, os ensinamentos deles. Por quê? Porque eles falam do Deus poderoso, do Deus vivo, do Deus verdadeiro. E a aliança, a história começa com eles e terminará com eles. Assim nós cremos, assim professamos, amém?